intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Boa tarde. Acolho no meu coração você que está aqui no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Acolho também no coração todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão pelas mídias sociais desta amada comunidade e também da minha amada comunidade Canção Nova, a quem tenho um amor público, que está agora rezando conosco pelas ondas da Rádio Canção Nova de Brasília. Eu queria que você pudesse agora aplaudir quem não conseguiu estar aqui, mas está sintonizado conosco. Vamos aplaudir esse povo santo que não conseguiu colocar a planta dos pés aqui, mas o coração está aqui. Pode aplaudir bem forte. Isso. Bendito seja Deus. Pega a sua espada, nós vamos fazer uso dela agora. Papai vai falar. Profeta Daniel, capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6. Localiza aí bem rapidinho. E para você não dizer que eu sou mal educado, eu vou me apresentar, né? Não, o cara nem vai se apresentar. Aqui eu já me sinto em casa, mas de repente, né? Tem alguém que possa sair falando assim: o cara nem já foi falando, não só já chegou pregando, não falou nem quem é e tal. O importante é saber quem me trouxe. Glória a Deus. Eu me chamo Evandro Nunes, eu sou casado com a Solange. Neste ano fazemos 9 anos de casados, mais precisamente no dia 31 agora de julho, fazemos 9 anos de casados. E Solange disse que vai arrebentar numa surpresa para mim. Eu disse para ela: minha filha, capricha, porque eu quero que você me surpreenda. Faça algo assim impactante, que chame atenção. Nada de se esconder atrás da porta e falar surpresa. Não, eu quero coisa diferente. Somos pais de 4 mulheres, para a glória de Deus, né? E é uma bênção. Somos da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, capital. E nesse período de 9 anos, Deus tem me dado a graça de viver para pregar o Evangelho, com a vida e com aquilo que o Senhor tem confiado enquanto ministério. Por graça de Deus também, já pude escrever 2 livros pela editora Canção Nova, e tem ajudado muita gente para a glória de Deus. E sou apaixonado pelo Espírito Santo. Pronto, você já sabe quem sou eu. Agora vamos falar dele. Daniel capítulo 6. Dário decidiu nomear 120 sátrapas para governar o reino, e acima deles 3 ministros, a quem os sátrapas prestariam contas para que os interesses da coroa não sofressem. Um dos 3 era Daniel. Daniel sobressaía entre os ministros e os sátrapas por seu talento extraordinário, de modo que o rei decidiu colocá-lo à frente de todo o reino. Então os ministros e os sátrapas procuraram algo para acusá-lo em sua administração do reino, mas não encontraram nele nenhuma culpa nem descuido, porque era homem de confiança que não cometia erros, nem era negligente. Aqueles homens disseram entre si: não poderemos acusar Daniel de nenhuma falta, temos de buscar um delito de caráter religioso.
Versículo 7. Então os ministros e sátrapas foram ao rei dizendo: viva sempre o rei Dário. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores estão de acordo que o rei deve promulgar um edito decretando que nos próximos 30 dias ninguém faça oração a outro Deus a não ser a ti, sob a pena de ser atirado à cova dos leões. Portanto, majestade, promulga essa proibição e assina o documento para que seja irrevogável como lei perpétua de medos e persas. Assim o rei Dário promulgou e assinou o decreto. Quando Daniel soube da promulgação do decreto, subiu ao andar superior de sua casa, que tinha janelas orientadas para Jerusalém, e ajoelhado orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus, como costumava fazer. Aqueles homens o espiaram e surpreenderam, orando e suplicando a seu Deus. Então foram dizer ao rei: majestade, não assinaste um decreto que proíbe fazer oração a qualquer Deus além de ti, sob pena de ser atirado à cova dos leões? Respondeu o rei: o decreto está em vigor como lei irrevogável de medos e persas. Eles replicaram: pois Daniel, um dos deportados da Judeia, não te obedece, majestade, nem a proibição que assinaste, mas 3 vezes ao dia faz suas orações. Ao ouvir isso, o rei, entristecido, se pôs a pensar de que maneira salvar Daniel, e até o pôr do sol fez o impossível para livrá-lo. Mas aqueles homens o pressionavam, dizendo-lhe: majestade, tu sabes que segundo a lei de medos e persas, uma proibição ou edito real é válido e irrevogável. Diga para quem está do teu lado: presta atenção, abençoado. Então o rei mandou trazer Daniel e lançá-lo à cova dos leões. O rei disse a Daniel: que te salve esse Deus a quem veneras com tanta constância. Levaram uma pedra, taparam com ela a boca da cova, e o rei a selou com seu selo e com o de seus nobres, para que ninguém pudesse modificar a sentença dada contra Daniel. Depois o rei voltou ao palácio, passou a noite em jejum, sem mulheres e sem poder dormir. Madrugou e foi correndo à cova dos leões, aproximou-se da cova e gritou aflito: Daniel! Daniel! Servo do Deus vivo, esse Deus a quem veneras com tanta constância pode salvar-te dos leões? Daniel lhe respondeu: viva sempre o rei. Meu Deus enviou seu anjo para fechar as goelas dos leões, e não me fizeram nada, porque diante dele sou inocente, como também não fiz nada diante de ti. O rei se alegrou muito e ordenou que tirassem Daniel da cova. Ao tirá-lo, não tinha nenhum arranhão, porque havia confiado em Deus. Depois o rei mandou trazer os que haviam caluniado a Daniel e atirá-los à cova dos leões com seus filhos e esposas. Não tinham chegado ao solo e já os leões os haviam agarrado e despedaçado. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: paz e bem-estar, ordeno e mando, em nome do meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Todos respeitem e temem o Deus dos católicos de Brasília. Todos respeitem o Deus que fez nascer a comunidade Renascidos em Pentecostes. Todos respeitem e temam o Deus que levantou a canção nova. Palavra do Senhor. Dá um beijo apaixonado na sua palavra, dá? Vira para a bênção que está do teu lado e fala: do meu lado ninguém dorme de tarde não. Diga aí.
Do meu lado, ninguém dorme de tarde durante uma pregação. Para os homens, irmão, se você dormir, irmão, para você homem, se você dormir, você só vai acordar o dia que o Brasiliense fizer 8-0 no Barcelona. Não basta rezar, meu irmão, tem que ter fé. Isso aí é questão de fé, né, Ronaldo? Para você, minha irmã, pensou que eu não ia falar de você? Para você, minha irmã, se você dormir durante essa pregação, você vai acordar o dia que o quilo da picanha custar R$1. Você acredita nisso? De repente, né? Movimentos econômicos começam aí a circular na nação brasileira e você pode chegar lá e ver assim: picanha, R$1, pronto. Glória a Deus. Amados, o tema dessa tarde: viver na presença de Deus, para no mundo sobreviver da presença de Deus. Diga comigo: viver na presença de Deus. Não, mas fala como um profeta: viver na presença de Deus, para no mundo sobreviver da presença de Deus. Este livro, Daniel, do profeta Daniel, foi escrito 165 anos antes de Jesus Cristo, um século e meio antes, não é tanto tempo assim. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. É esse o significado do nome Daniel. E diante disso, eu queria pontuar a você algumas coisas. Esse menino, Daniel, que foi levantado por Deus, ele viveu num tempo de muita perseguição da igreja daquele tempo, dos apaixonados pelo Deus de Israel. Um rei que governava uma cidade chamada Babilônia, que se chamava Nabucodonosor. Como o nome dele é muito comprido, se eu tiver que falar o nome dele, eu vou falar Nabuco. Aí você já entendeu que é ele. Nabuco governava a Babilônia. E esse Nabuco levanta um chefe de um grupo chamado eunucos, de nome Asfênis. E esse chefe do grupo de eunucos, chamado Asfênis, recebe de Nabuco uma missão. Asfênis, levante para mim jovens homens que vão trabalhar em nosso palácio e vão cuidar do reino junto comigo. Eu preciso de uma ajuda eficaz. Para isso, Asfênis, selecione israelitas de sangue real e de nobreza. Nessa profecia do avivamento, Deus está selecionando o seu sangue para fazer coisas extraordinárias. Amém? E qual era as características desses jovens que Nabuco mandou selecionar? Eles tinham que ser sábios. Uma outra característica, ele tinha que ser de boa aparência. Uma outra característica, a exigência de Nabuco, eles tinham que ser bem formados na sabedoria, e eles tinham que ser cultos
e inteligentes. Eu acho que esse é o sonho de toda mulher, encontrar um homem assim. Minha irmã, você que está rezando para casar, para namorar um homem de Deus, se você encontrar um homem que seja sábio, tenha boa aparência, já vai imaginando aí, que seja bem formado na sabedoria, que seja culto e inteligente, abraça, vai com força. O resto vem depois. Primeiro isso, o resto vem depois. E qual era a condição atendida a essas características? Eles serão formados por 3 anos dentro do nosso reinado. Essa era a exigência de Nabucodonosor. Quando o rei Jesus começa a sua caminhada, quanto tempo de vida pública? 3 anos. Quanto tempo o rei e Senhor Jesus forma os seus, não 4, mas 3 vezes 4, forma os apóstolos em 3 anos. Diga para quem está do teu lado, presta atenção que o céu está falando com você, irmão. Esses 4 achados e selecionados por esse Asfênis eram estes homens: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E depois de selecionar estes 4 jovens, Asfênis, o chefe dos eunucos, muda o nome deles. Ananias passa a se chamar Sidraque. Misael passa a se chamar Misaque. Azarias passa a se chamar Abdênago. Diga para quem está do teu lado, olha que nome lindo para você colocar no teu neto ou no teu filho. Abdênago, para dentro agora. E Daniel, ele renomeia o nome de Daniel e começa a chamá-lo de Baltazar. Eu disse para você que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Só que agora ele recebe um novo nome, Baltazar. E nesse novo nome, Baltazar, o significado é salve o rei. Diga para quem está do teu lado, você está entendendo, abençoado? Eu quero que você entenda. Eu não quero que você só escute. Entenda, para entrar no mistério. Cada um tinha a sua expertise, mas Daniel, Alessandra Santos, Daniel tinha uma característica, disse o texto, que ele tinha um espírito extraordinário. De modo particular, Daniel era habilitado para interpretar sonhos proféticos. Não era todo mundo que tinha essa habilidade, esse dom, esse carisma, e Daniel recebeu de Deus essa graça. Ele sabia interpretar sonhos, tanto que depois ele ajuda Nabuco num sonho que ele chamou todo mundo e ninguém conseguiu decifrar o sonho. E aí falaram: Nabuco, chama Daniel que ele resolve. E Daniel foi chamado e interpretou. Termina o reinado de Nabucodonosor. Começa agora o reinado do rei Dário. E esse rei Dário, que está diretamente ligado ao texto que nós proclamamos de Daniel 6, este rei Dário consagra o alimento, o banquete da sua mesa real a entidades. E Daniel, sabedor de que aquela comida é consagrada não a Deus,
Daniel toma uma decisão pessoal. Essa comida é contaminada, então na minha boca não entra. Quem vive na presença de Deus seleciona até o que vai comer. Quem vive na presença de Deus tem uma intimidade tamanha que quando percebe que aquela farinha ali não está muito católica, opa, parei, não dá. E assim Daniel se portou. Depois desse fato, Nabucodonosor observava o crescimento daqueles jovens. Ele falou: essa comida eu não como. Mas o Asfênis, o chefe dos eunucos, falou: olha, a sua aparência vai ficar muito diferente da aparência dos outros, então vai pegar para o seu lado, e se pegar para o seu lado, pega para o meu lado também. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Por 10 dias eu vou comer só legumes, verduras e tomar água, por 10 dias. E aí vamos ver o resultado. A gente volta a conversar depois. E aí ele está uma aparência muito mais vigorosa depois desses 10 dias do que se ele tivesse feito diferente. Depois disso é que surge o chamado jejum de Daniel, que não é de 10 dias, mas é de 21 dias. Mas o espírito extraordinário que ministrava-se e que governava a vida de Daniel foi se destacando no reino, e Daniel foi crescendo, foi ficando em evidência, e ele se destaca de tal maneira que Dário, o rei atual agora, do capítulo 6, destaca Daniel para que ele seja um ministro da realeza. Junto com Daniel tem mais 2 ministros com a mesma função dele, só que em Daniel repousa um espírito extraordinário. E abaixo de Daniel e desses outros 2 ministros estão 120 subordinados, que nós chamamos de sátrapas. Porém, passa-se o tempo, cada um começa a fazer o seu trabalho, cada um começa a fazer a sua função, cada um vai realizar aquilo que no reino foi estabelecido. E eis que, de repente, os 2 ministros que tinham a mesma função de Daniel e os 120 sátrapas que estavam abaixo na hierarquia começam a se voltar contra Daniel. Veja, Daniel, um ministro, um outro ministro, 120 abaixo deles, mas os 2 ao lado e os 120 abaixo na hierarquia começam a se voltar contra ele. Ei, tem gente do teu lado te lascando por trás. Diga para quem está do teu lado: pode ser que tem gente do teu lado te lascando por trás. É só um pensamento. Rumina, vai ruminando. O criador da Apple, chamado Steve Jobs, que já morreu. Para quem não sabe, de repente alguém não sabe o que é Apple. É aquela marca que tem a maçãzinha comida, o iPhone, a Apple, o iPhone, o computador, etc e tal. Já visualizou aí. Ele deixou um ensinamento precioso. Eu queria partilhar com você. Pensamento do Steve Jobs: você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você. Você será criticado ou criticada por alguém que está fazendo menos que você.
Eu vou repetir para você não esquecer. Você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você. Você será criticado ou criticada por alguém que está fazendo menos que você. Diga para quem está do teu lado: eu acho que o céu está falando com nós mesmo nessa tarde, irmão. Diga aí. Os 2 ministros e os 120 abaixo da hierarquia, que eram subordinados a Daniel, ou seja, 122 pessoas se levantam contra Daniel e começam a seduzir o rei Dário, e dizem assim, nesse processo de sedução: nos próximos 30 dias, ninguém faça oração. Você já experimentou ficar 30 dias sem rezar? Nada. Zero. Se você já experimentou 30, estou falando de 30 anos, estou falando de 20 anos, de 15 anos, estou falando de 30 dias, 30 dias seca, sem rezar nada. Um santo da igreja, chamado Santo Afonso de Ligório, o fundador dos redentoristas, ele fala um pouco sobre isso. Quem reza se salva, quem não reza se condena. O Brasil não foi para o buraco porque tem gente que reza. Sua casa não caiu porque talvez é você quem reza lá dentro. Ah, mas é sozinho, mas é você rezando. E o edito era esse: que ninguém nos próximos 30 dias reze. Zero de oração. Já que Daniel significa Deus é o meu juiz, irmão e irmã, existem homens empunhando canetas poderosas, canetas em que a assinatura precisa ser respeitada, para fazer com que isso aqui, que rei Dário foi seduzido a assinar, aconteça nessa nação. Uma engenharia social muito bem arquitetada, planejada, para que o Brasil não reze. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Uma engenharia social programada para que seja exterminada toda e qualquer convivência do ser humano com Deus, toda e qualquer dependência do homem a Deus. Diga para quem está do teu lado: você entendeu até aqui, abençoado? Eu anotei ali aqui, aliás, no caderno, ali falou muito da questão do desajuste espiritual, moral e espiritual. Você deve ter ouvido muitas vezes, no teu tempo de caminhada, no teu tempo de vida, a palavra crise. Já ouviu essa palavra? Já ouviu a palavra assim, ó: o Brasil está em crise? Já ouviu? Já ouviu a palavra crise econômica? Já ouviu? Por esses dias você ouviu a palavra crise econômica? Já ouviu a frase crise social? Já ouviu? Crise social. Já ouviu a palavra crise, vou falar baixinho, política? Já ouviu? Crise política. Telejornais que até se organizam assim: hoje nós vamos falar da crise política do Brasil. 3 horas só falando sobre a crise política. Crise moral. Em concordância com a minha irmã,
Para mim, Evandro Nunes, toda crise social, política, econômica, moral, ela é precedida pela primeira das crises, a crise espiritual. O homem vira as costas para Deus, começa tudo a desandar. O homem fala assim: não quero mais. Adorar ao Senhor, ao Santo dos Santos, não é comigo. Encontrei algo mais prazeroso. Consigo resolver os dilemas da minha vida com a minha própria força. Aí começa tudo a desmoronar. Dário respeitava a religiosidade, a espiritualidade de Daniel, mas em Dário também, como em mim e em você, existe algo chamado vaidade. Certa vez eu ouvi uma fala do padre Paulo Ricardo, eu concordo com ele, que não existe você dizer assim: eu não tenho vaidade. O ser humano, ele tem na sua natureza, na sua composição humana, a vaidade. O que você consegue não é tirar a vaidade, é fazer com que ela seja governada pelo Espírito. É o Espírito controlando a sua vaidade. E Dário tinha vaidade. E o que eles fizeram para seduzir o rei Dário? Foram adulando a vaidade dele. Ô Dário, você é o melhor rei. Dário, você é o cara. Não tem um rei melhor que você. E Dário, então tá bom. Foi lá e assinou o decreto. Quando ele assina o decreto, diz o texto que nós proclamamos, que Daniel subia 3 vezes por dia para o andar superior no seu quarto, com as janelas orientadas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele dobrava o joelho, vezes ao dia, todos os dias, para a janela que estava orientada para Jerusalém. Disse o texto ainda, como costumava fazer. Isso significa que antes deste documento ser assinado, já era na vida de Daniel um costume, uma prática, subir 3 vezes por dia na sala no quarto de sua casa, na janela virada para Jerusalém, dobrar o joelho e orar agradecendo a Deus. Deixa eu colocar, tem tantos papas aqui, bendito seja Deus pela intercessão deles. Um papa que eu amo, Bento XVI, 92 anos de sabedoria. Bento XVI, no seu pontificado, disse assim: para a última, derradeira e eminente volta do Senhor, olhemos para Jerusalém. Continuemos a olhar para Jerusalém. Diga para quem está do teu lado: olha para Jerusalém, meu irmão. Jesus, quando fala do Pentecostes que vai acontecer, Jesus, quando fala do Pentecostes, ele aparece para os apóstolos em espírito e fala assim: voltem para Jerusalém. É lá, volta para Jerusalém. Irmão, se você estiver no lugar certo, o pau pode estar quebrando, mas vai dar tudo certo no final. O negócio é você estar no lugar certo, disponível, Ilmar, todo dia tem disponível para mim e para você o fogo das 9 horas da manhã. Tem disponível para mim e para você a água do meio-dia que ele serviu à samaritana. Tem disponível para você, são 15 horas e 30 minutos. Tua desculpa esfarrapada para não rezar acabou, abençoado.
Disse o texto que naquele dia, Daniel não pôde subir, como de costume. Daniel teve que descer. Naquele dia, o andar superior ficou vazio. Naquele dia, quando Deus chegou naquele quarto, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, olhou para a porta e começou a perguntar: Daniel, onde estás? Daniel, onde estás? Eu creio, irmão, irmã, que naquele dia Deus teve saudade de Daniel. E quando a saudade bateu no coração de Deus por Daniel, já que Daniel não pôde subir, eu desço. Daniel não vai subir, então quem vai descer sou eu. Naquele dia, selada a tampa com os leões e Daniel lá dentro. Naquele dia, o que era a prática de Daniel: madrugar para o Senhor, jejuar para o Senhor, orar ao Senhor, era a vez do rei Dário fazer o que Daniel sempre fazia. Na noite que Daniel não pôde subir e Deus desceu, o rei não comeu, jejuou. O rei não teve relação sexual com mulheres, evitou o prazer da carne e ainda não dormiu. Tem coisas que, porque você vive na presença de Deus, a sua aliança, como foi ministrado aqui, em viver na presença de Deus, vai seduzir os outros a fazer as mesmas coisas que você faz. É um poder de atração, irmão. Quando amanhece, o rei é o primeiro a chegar no calabouço, na cova. Daniel, o Deus a quem tanto amas e serve, te preservou. E Daniel responde: meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Se eu não viver na presença de Deus, o mundo vai me engolir. Essa história de Daniel, eu estava meditando isso para preparar essa pregação para você. Essa história me ensina 3 coisas. Daniel, com isso aqui, responde para mim e para você assim, inspirando a cada um de nós: na minha intimidade com o Eterno, ninguém mexe. Pode escrever o documento que quiser aí, mas na minha intimidade com o céu, ninguém toca. Pode tirar tudo, tira a minha cama, tira o meu conforto, tira a minha riqueza, tira a minha credibilidade, tira a minha boa reputação entre as pessoas, tira o meu cargo, mas na minha intimidade ninguém toca. Naquele dia foi Daniel, hoje tem que ser você. Nós estamos já há 2 anos em Brasília.
Eu vejo isso como um processo de formação, como as Fênix formou aquele povo, 3 anos, como Jesus formou os apóstolos, 3 anos, ou seja, o tempo está correndo, irmão, o tempo está correndo, e está correndo depressa. O homem e a mulher que vive na presença de Deus é aquele que diz: na minha intimidade com Deus ninguém mexe. Na adoração genuína, aí é Deus que diz. Daniel estava lá embaixo, e Deus se agradava da adoração de Daniel. Eu fiz uma profunda meditação esses tempos, meus amigos, e tenho feito essa experiência. Dobrar os joelhos ainda não é adoração. Porque eu sei que às vezes o nosso povo vai no automático, entra Jesus sacramentado, já... Claro que é um gesto de reverência, ok, mas dobrar os joelhos ainda não é adorar. É por isso que cai a desculpa esfarrapada de que se eu me ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, eu estou adorando. Não, dobrar os joelhos ainda não é adoração. Adoração é o que sai de dentro. Adoração é movimento de dentro para fora, não é externo. O externo é até visível em algum momento, mas é muito mais de dentro, porque o reino de Deus está dentro de você. E Deus se agradava da adoração de Daniel, porque era uma adoração genuína. E essa história, para a gente rezar, me ensina também que Deus está dizendo assim: leões, prestem atenção, vocês têm uma visita. Tem um adorador meu aí com vocês essa noite, e eu não quero que a adoração dele pare. Então quem vai parar são vocês. O anjo não desceu para proteger Daniel, o anjo desceu para proteger os leões, para não evitar que a adoração parasse. Mas no fundo, minha gente, sendo bem honesto com você, posso? Essa história me ensina uma coisa: os verdadeiros leões não estão dentro da cova, estão fora. Os verdadeiros leões que querem te devorar não estão dentro da cova, estão fora. Os verdadeiros leões que querem devorar a sua fé, que querem destroçar a sua credibilidade, não estão dentro, estão fora. Diga para quem está do teu lado: abre o olho com os leões que estão soltos, meu irmão. Abre o olho, vigia, porque tem muito leão solto, querendo te devorar. Tem muito leão aí solto, desenjaulado, querendo exterminar, calar você. Queria que o ministério se posicionasse para a gente viver na presença de Deus para sobreviver da presença de Deus. Aqui eu faço eco do querido Padre Jonas: se não adorar, não vai aguentar.
uns dias atrás, comecei a passar por umas situações. Estourou a minha cadeia de consagração a Nossa Senhora num lugar que não dava para me andar. Não tinha como. Ainda não consegui repor. Dias depois, a máquina de lavar de casa, que é do tempo do início do nosso casamento, quebrou. E eu não tenho dinheiro para consertar ou comprar outra ainda. Estava indo outro dia participar de uma noite oracional com o Fabiano Ramos e bati meu carro. E aí encontrei uma mulher de Deus, uma serva de Deus, dias depois disso, que ela falou assim: Evandro, eu estava rezando e Deus começou a me falar sobre você. Ixi, meu Deus. Você gosta de uma palavra de ciência, irmão? Você gosta? Dá uma olhada para quem está do teu lado, vê se ele tem cara de quem gosta de uma palavrinha de ciência. Aquela palavra diz assim: é para você, irmão. Tem uma palavra de ciência para você. Então essa irmã tinha, a Alessandra, essa irmã tinha. Ela chegou perto de mim, Madu, e falou assim: então, Evandro, você está fazendo, a palavra que eu tenho para você é essa. Você está fazendo alguma coisa que o capeta está furioso com você. Ele quer arrancar seu couro. Ela não disse: você está fazendo tal coisa e é por causa disso. Não, a palavra de ciência não foi completinha no detalhe. Sabe, você está fazendo assim, aí você fez isso, fez aquilo, blá, blá, blá. E aí, não, ela falou assim: ó, você está fazendo alguma coisa e o diabo está furioso querendo arrancar seu couro. E eu quero que ele se lasque. Antes de tocar no meu corpo, ele vai ter que passar por ela. E ela está comigo. E ela está comigo. Querido, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, continue olhando para Ele, como Daniel olhava para Jerusalém. Continua olhando para Ele. Tem situações que eu estou enfrentando na minha vida que eu não estou sabendo como administrar, como resolver ainda, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Você vai parar? Eu não vou parar. Você vai parar, irmão? Você vai parar, irmão? Tem situações da minha história que estão difíceis, mas eu não vou parar, porque o voto que eu fiz com Ele não tem volta. Ele me chamou a viver uma vida com Ele, e eu acreditei. Ele falou: eu vou fazer na sua vida, e eu acreditei. Você vai parar, irmão? Você vai parar, irmã? Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Já que Daniel rezava 3 vezes, eu queria rezar com você. Queria chamar a Alessandra para se posicionar aqui comigo, por favor, minha irmã. Vem pagar a sua parte. E eu quero despejar no seu coração um pouco do que Deus tem despejado no meu. Posso? Nós estamos dentro da hora da misericórdia e Jesus disse para Santa Faustina: é a hora é agora. Erga os seus braços em nome de Jesus. Nós queremos adorar o Senhor com toda a verdade do nosso coração. Eu quero te convidar a se desinstalar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, venha para frente, venha para o corredor. Nós queremos adorar o Senhor com tudo que nós temos.
Os nossos olhos são simplesmente para olhar para Ele. O nosso coração é simplesmente para amá-lo. Erga seus braços, sai do lugar. Se você não quer, não tem problema, mas sai do seu lugar. Adore o Senhor na liberdade. Nós não nos importamos com quem está ao nosso lado. Nós não nos importamos com quem está ouvindo a nossa oração. Que o seu coração esteja rendido ao Senhor agora. O céu se unirá a nós nesse ato, nesse momento de adoração. Erga os seus braços. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Hoje nós não queremos retirar nada dos celeiros dele. Nós queremos amar o Senhor. Feche os seus olhos. Levante os seus braços. Adore a Ele, adore. Diga a Ele palavras de amor, de adoração. Senhor, nós queremos te adorar com tudo que nós temos. Nós queremos te adorar com tudo que somos. Nós queremos te adorar porque Tu és o nosso Deus. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor com tudo que você tem. Adore ao Senhor com tudo que você é. Adore ao Senhor com tudo que você é. Que tudo que está em você adore o Senhor. Que cada célula do teu corpo adore o Senhor. Que cada órgão do teu corpo agora adore ao Senhor. Que tudo que há em você, que tudo que há na tua mente, que tudo que há no teu coração. Eu quero ouvir as vozes. Suba a sua adoração. Adore a Ele, adore, adore, adore. Adore em português, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Quando nós subimos em guerra espiritual, nós descemos em adoração. Quando subimos em adoração, nós descemos em guerra espiritual. É um ciclo. Levanta o teu braço. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Que o inferno entenda hoje. Hoje se levanta nessa terra, nessa cidade, um povo profético e adorador que sobe em guerra, desce em adoração, que sobe em adoração e desce em guerra espiritual. Adore a Ele. Eu quero ouvir só as vozes, sem motivação nenhuma, a não ser Ele, a não ser Ele, a não ser Ele. Que o ministério adore ao Senhor. Que todos que estão aqui dentro adorem ao Senhor. Que todos os servos adorem ao Senhor. Que todos que estão aqui adorem ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Sobe a tua voz, sobe a tua voz, sobe a tua voz. Que a nossa adoração afugente agora toda obra maligna deste lugar, das nossas vidas. Que a nossa adoração atraia o favor de Deus para as nossas vidas. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Tu és o Deus da minha alma, Tu és o meu amor, Tu és bendito, Senhor. Adorado sejas Tu, adorado sejas Tu. Sobe, sobe, renascidos de Pentecostes. Adore a Ele, adore a Ele. Nós te adoramos nesta terra por todos aqueles que não te adoram, Senhor. Nós te louvamos nesta terra por todos aqueles que não te louvam, Senhor. Nós te amamos nesta terra por todos aqueles que não te amam, Senhor. Nós estamos hoje na capital do Brasil declarando que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Senhor. És adorado e que seja amado nessa terra de Santa Cruz, nessa terra de Santa Cruz. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Encha este lugar em português, adore a Ele. Que os teus lábios o adorem, que os teus lábios o adorem, que o teu coração o adore, que a tua mente o adore. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Os nossos olhos estão prontos para vê-lo, o nosso coração só quer amá-lo. Não retire nada dos celeiros dele, não peça nada para Ele agora, só o adore, só o adore, só o adore. Suba em adoração, desça em guerra espiritual, suba em guerra espiritual, desça em adoração. É um ciclo. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. E se prepara para o teu mover na linguagem do Espírito.
Se prepara para o teu mover na linguagem do Espírito. Ore na linguagem do Espírito. Riela. Recotorolorias. Xelele. Recosoloria labara. Canta recosoloria labaras. Xeleleria labara. La canta recelerebar. Heria labaras. Sobe. 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 Rialabara canta receleria labaras. Xeleleria labara. La canta recosolorias. Receleria labara canta recosololoria labaras. Xeleleria labara canta recosololoria labaras. Siria labaras. Xeleleria labara canta recosololorias. Xeleleria labara canta recosololor. Ora, ora como você nunca orou antes. Ora como você nunca orou antes. Rialabara canta receleria labaras. Xeleleria labara canta receleria labaras. Rialabara canta recotoloria la sereleba. Rialabara canta receleria labara la chololo. Rialabara la canta recosololoria labara la rialabara la rialabara la rialabara. Rialabara canta recotoloria labara la shelele. Riala sereleria labara la canta recotoloria labara la siria labara. A tua oração quebra todos os grilhões que o inferno levantou contra a tua vida. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Rexereleria, rialabara canta reciria labara la xerele, riala sereleria labara. Suba em adoração, desça em guerra espiritual, suba em guerra espiritual, desça em adoração. Riela xereleria la serele, rocotira labaras, riela baharia la sereleria la riela sereleria labara, resereleria labaria, xereleria halabara sololo, resereleria labara, recetoloria halabara, resiria labara canta resereleria labaria canta recosololoria labara, resereleria desobstrui a audição. Desobstrui a audição, Espírito Santo. Os tímpanos espirituais que não te ouviram, te ouçam agora. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Arremenaia, lava esses ministérios, lava esses ministérios com a água do teu Espírito, Senhor. Lava essas famílias com o teu sangue. Lava tuas famílias. Lava essa casa. Lava essa casa. Lava Espírito Santo. Sobe oração. Ora. 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 O Senhor colocava dentro do meu coração que muitos que estão aqui perderam a força oracional porque se afastaram da presença dEle. Não precisava de nós incentivarmos vocês a orarem. O amor de Deus, o amor que você tem por Ele, é o seu maior incentivo. Jesus está vivo no meio de nós. Se existe algo dentro de nós e dentro deste lugar, Senhor, que tem nos aprisionado,
que tem nos aprisionado, que tem nos calado, tem que sair agora em nome de Jesus. Eu não preciso te motivar. Olha para o crucifixo que está aqui na frente. Ele é sua motivação. Ele é sua motivação. Nenhum músico, nenhum teclado precisa te motivar. Ele é sua motivação. Ele é sua motivação. Adore a Ele. Ame a Ele. Ame Jesus na liberdade, do seu jeito. Seja na linguagem do Espírito, seja em português, seja no canto espiritual. Este é o tempo que Ele preparou para nós. Ame a Ele, ame a Ele. Seja livre, seja livre, seja livre. Canta espiritualmente para Ele, fala para Ele. Seja livre, 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 seja livre. Seja livre, seja livre, oh, seja livre. Here alabaras, adore Ele. Seja livre. Seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Motivação. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Jesus. Ele não será ele para canta requeter de balala e ela balala e ela balala e ela balala. Ele balala sele de balala e ela balala canta requeter de sele de balala sele de balala canta requeter sele de balala sele de balala e ela balala. Ele balala solo e ela balala canta requeter de balala sele de e ela balala sele de balala e ela balala sele de e ela balala sele ela balala e ela balala e ela balala sele ela balala canta requeter e ela balala sele e ela balala e Riala balas, riala hariala balas, solo riala balas hariala. Here balas, sere roria. Here balas, horiala balas, shere la balas, sere balas hariala balas, shere balas, sere balas canta requetere, riala balas, riala balas, riala balas. Shiri barala siri de la barala shiri de la barala siri de la barala canta requete de la barala shiri de barala siri de barala shiri de barala siri de barala canta requete de la barala shiri de barala siri la barala canta requete de la barala shiri de barala siri de barala shiri de la barala baralas, requetere de baralas, siri la barala, hiri la baralas, hormari la baralas, shiri de baralas, siri de barala, baralas, siri de barala, hiri de baralas, siri de barala, la baralas, hiri de baralas. Here la barala, here la solo la barala, here la baralas.
Por meio da vossa adoração, eu estou trazendo o bálsamo de cura para a minha igreja. A vossa adoração conquista do meu coração a cura para o meu corpo, que é a igreja. Eu estou curando a minha igreja. Estou curando as feridas. Estou curando dos contra-testemunhos. Eu coloco agora o bálsamo, o óleo de unção, de cura sobre a minha igreja. Eu curo a cada um de vós, porque sois parte do corpo místico. Sois pedras vivas. E coloco sobre vós a minha cura, porque estou curando a minha igreja. Porque vós, nessa tarde, atraís o meu olhar. Atraís o meu olhar, o meu coração para a minha igreja. E da minha igreja eu farei fluir. Eu farei fluir o avivamento que eu tenho preparado para esta nação e para este povo. O processo de cura começou. E quando as feridas da minha igreja estiverem reparadas pela vossa adoração, eu derramarei o meu espírito abundantemente sobre o Brasil. Porque eu vos escolhi para seres adoradores proféticos na minha presença. E a vossa adoração atrairá a cura para a minha igreja. E da minha igreja eu derramarei o meu espírito sobre esta nação e este povo escolhido e eleito. A imagem que me vem, continue adorando em espírito, é de um lugar todo bagunçado, que vai sendo arrumado. Tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. A imagem de uma mulher que tem um pleno conhecimento da estrutura da casa, do lugar, que sabe em qual lugar devem estar cada um dos objetos de dentro desta casa. E ela vai colocando cada coisa em seu devido lugar, com toda paciência, presteza e determinação. E o Senhor fala ao meu coração
que a Virgem Maria será aquela que com as suas mãos colocará todas as coisas em ordem. Pela adoração a Jesus e por um crescimento da devoção à Santíssima Virgem Maria, nós experimentaremos a ordem na casa de Deus. E dessa ordem, que é a cura, que é a bênção, que é a intervenção, virá o poderoso avivamento sobre a nossa nação. Só me dá uma visualização. Permita liberá-la. A visualização que eu tenho é de um leão negro. E esse leão, ele rodava pelos estados como um devorador de profetas. A visualização é de que este leão estava nesse estado, pronto para atacar. Mas Deus fala ao meu coração que pela adoração do povo, pela adoração que está acontecendo neste lugar, quando a Alessandra falava em guerra, exatamente espiritualmente o que acontecia, este leão foi expulso desse estado pelo nome do Senhor Jesus e pela adoração genuína de um povo. Glória a Deus. Que venha sobre a sua vida, que venha sobre tudo que o Senhor ministrou ao seu coração adorador nessa hora. Que tudo aquilo que foi a revelação e o mover de Deus na sua direção e da sua direção na vontade de Deus, que agora venha sobre cada um de nós, sobre a nossa decisão de adorá-lo, sobre tudo aquilo que o Senhor promete, revela, executa pela palavra liberada. Toda a cura que Ele traz para nós como igreja e tudo aquilo que Ele fará acontecer a partir desta igreja sarada, curada, desta casa colocada em ordem pela Virgem Maria. Que essa bênção cele no seu coração essa determinação, esse chamado, essa convocação, este sabor que volta à sua vida da adoração, esse desejo que agora vai crescer para que você esteja na presença dEle. Que esta bênção cele toda a obra do Senhor na nossa vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora faz barulho, pode aplaudir o Senhor aí. Agora você vai pedir para você, sem cantar, peça uma efusão do Espírito Santo. Peça para que você seja, a partir de hoje, um homem e uma mulher de fogo. Um homem e uma mulher verdadeiramente reavivados, renascidos, usados do Senhor. Vocês são a semente do Senhor hoje em Brasília. Enquanto muitos estão pulando e dançando as festas juninas, ou fazendo outras coisas, vocês estão aqui, porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Você é o escolhido do Senhor para essa missão. Eu vejo que o corpo de vocês já está pegando fogo. O corpo de vocês já está pegando fogo.
Você já está pegando fogo, amado. E vai incendiar agora no nome de Jesus Cristo. E vai incendiar no nome do Senhor. Ora em língua, ora da sua maneira. Solta a tua voz. Deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito te libertar. Deixa o Espírito te curar. Deixa o Espírito te tocar. Deixa Jesus Cristo reinar na tua vida agora. Forte. Com poder. Filho de Deus vivo. Quebra as correntes, liberta de toda a prisão, de todo medo, de toda infelicidade, de toda intranquilidade, de toda preocupação. Espírito de preocupação, eu te ordeno, saia desses corações, saia dessas mentes. Espírito de preocupação, desapareça desse lugar, agora no nome de Jesus Cristo. Espírito de desânimo, de medo de doença, de medo de acidente, de medo de morte, de medo de dívida, saia do nome de Jesus Cristo agora. Dê espaço para que a força do Senhor habite em você. Todo espírito de preocupação, vocês estão muito preocupados. Tantos vocês que vieram de Cachoeira, como os que estão aqui em Brasília, o espírito de preocupação, desânimo tomou de conta de vocês. Saia no nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor. Toca, Senhor. Cura, Senhor. Pega fogo no nome do Senhor Jesus. Ora mi ora cara mi ora chora mi ora mi ora mi ora. Solta a tua voz, solta a tua voz. Levanta teus braços. Levanta teus braços bem no alto, bem no alto. E deixa o Espírito Santo tocar você agora. Espírito de Deus, filhos de Deus, protegido de Deus, herdeiro da graça. Recebe o poder de Deus. Recebe a fusão do Espírito de Deus. Recebe a graça de Deus. Receba no nome de Jesus Cristo. Recebe a autoridade de Jesus Cristo. Seja atingida agora pela força do Senhor, pela promessa do Senhor, pela unção do Senhor. Só você que está sentindo liberto, renovado, preenchido, grita agora, grita o nome do Senhor, te solta no nome de Jesus Cristo. Isso, louvado seja o Senhor Jesus.